Senhor meu Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esta noite, por mais esta aula, Senhor. Pedimos, Senhor, que tu venhas estar nos dando, Senhor, discernimento, Senhor, e para estarmos aprendendo, Senhor, cada vez mais, Senhor, da tua palavra. Pedimos também, Senhor, cada vez mais entendimento, sabedoria também ao nosso professor, para estar sempre nos ensinando com entendimento, Senhor, tua palavra, para que possamos estar absorvendo este ensino a cada dia, a cada vez mais, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esta maravilhosa oportunidade, Senhor. É uma oportunidade única, meu Deus, de estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Assim como o dia que Jesus falou com Marta sobre a aflição de Maria, Senhor, é, sobre Maria, Senhor, que estava ali aos seus pés. Marta, Marta, Maria está aproveitando da melhor parte. Então, nós estamos aqui, Senhor, aproveitando da melhor parte, Senhor, que é aprendendo cada vez mais sobre a tua palavra, Senhor, e que possamos, a cada dia que passa, com estas aulas que nós estamos tendo, Senhor, estamos cada vez podendo estar aperfeiçoando, Senhor, dentro do Evangelho, Senhor, e podemos estar falando para as pessoas lá fora, Senhor, e também dando o nosso testemunho, Senhor, de tudo aquilo que nós estamos aprendendo, Senhor. Que esta seja a principal de todas as coisas, Senhor, o nosso testemunho sobre a palavra que estamos aprendendo aqui, Senhor, com o nosso professor, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo isso que tens feito na nossa vida, Senhor, de modificação a cada dia, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Gostaria de pedir também, Senhor, a tua proteção por sobre o teu povo de Israel, Senhor, que neste momento, Senhor, sofre grandes ataques, Senhor, por parte de seus inimigos, Senhor. Eu sei que a tua palavra tem que se cumprir, Senhor, mas nós te pedimos, Senhor, que tu seja com o teu povo de Israel, Senhor. E as nossas orações são para com ele, Senhor, são para com o teu povo, Senhor. E aqui eu te agradeço, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem. Então, nós estamos na nossa quinta aula de História da Igreja. É a nossa quinta aula. Falamos a respeito da Igreja no período imperial, esse período que Constantino assinou o Edito de Milão, como eu disse, reconhecendo o cristianismo como uma religião normal, como qualquer outra, sendo aceita, ali cessou as perseguições à Igreja, as mortes nos coliseus, a crucificação de pessoas, a morte de crianças, e o povo voltou a reunir nas igrejas casa, e desse período à frente também houve a oportunidade de construções de templos, e foi a primeira oportunidade que a igreja teve em reunir em templos como nós temos nos dias de hoje, porque antes, no livro de Atos, até o fim do século II, a igreja se reunia em casa, era chamada de igrejas casas. Então, nós paramos na página 14, onde, aqui no primeiro parágrafo, fala assim, a mais embaixo, onde tem esse if, a igreja era mantida pelo Estado e seus ministros privilegiados. Não pagavam impostos, os julgamentos eram especiais. Aqui foi onde começou o esfriamento da igreja, a união da igreja com o Estado, talvez com o pensamento de voltar aquela linha de igreja e Estado como era no Velho Testamento. Sempre houve união, Deus comandava o povo através do trono com o rei
quando temia o Senhor, voltado o coração para Deus, junto com o sacerdote, então eles ali julgavam o povo de Israel. O rei servia para resolver os problemas políticos e espirituais do povo, e o sacerdote era a pessoa que aconselhava e que ensinava a palavra de Deus. Quando os dois falhavam, Deus levantava um profeta para exortar tanto um quanto o outro. E existiam alguns profetas de corte, que também serviam de conselheiros, como o próprio Isaías e outros que viviam nas cortes. Então, houve esse período do Velho Testamento que a igreja era unida ao Estado, ou seja, a congregação de Israel era unida à política. Mas nesse período já da igreja em avanço, do primeiro e segundo, e no início do terceiro século para o quarto século, aqui para essa volta aí de 313, esse período que a igreja fez união com o Estado, então houve um esfriamento, porque as pessoas já não tinham aquele compromisso de servir ao Senhor. Chegou um tempo que era obrigatório, quando você segue a história do cristianismo, chegou um momento que se obrigava as pessoas a ser cristãos. E as pessoas serviam a igreja, não a Cristo, por obrigação. Então, nesse período, a igreja cresceu muito em número, porém vazia de forma espiritual. E nesse período da história foi um período que a igreja teve um esfriamento muito grande. E aqui o pastor descreve alguns privilégios que os líderes religiosos tiveram, que aparentemente parecia bom. A igreja era mantida pelo Estado, isso parecia uma coisa boa. Então, as igrejas possivelmente tinham templos suntuosos. É comprovado pela história que o primeiro templo edificado por Constantino era algo magnífico, e outras igrejas também que foram construídas. E os ministros tinham esses privilégios. Então, quando os ministros passaram a ter privilégio do Estado, eles já não tinham mais compromisso com o ensinamento da Bíblia, e tampouco compromisso com o povo. A preocupação deles era com o Estado. Isso já havia ocorrido no período do início do Novo Testamento, quando você observa que os fariseus e saduceus eram um povo comprado pelo Império Romano, e até mesmo o sumo sacerdote, Caifás e Anás, que na verdade era para ser somente um, que só existia um sumo sacerdote desde o Velho Testamento, mas no período do Novo Testamento existiam dois. Possivelmente Anás não tinha filho homem e Caifás era genro dele, então assumiu o papel de sumo sacerdote através de um nepotismo, claro, e foi elevado ao cargo de sumo sacerdote por indicação, por ser parente, e acima de tudo era para o outro sacerdote parar, e ele continuou na frente julgando o povo de Israel. Isso implica que havia uma questão política bem complicada nesse período de Cristo no Novo Testamento. E esse período aqui, que é já no século IV, os líderes eles passaram a ter privilégios e tinham os impostos pagos, os julgamentos eram especiais, ou seja, se eles tivessem que ir diante do tribunal, tudo era muito tranquilo. E esse foi o período que o povo acomodou, que o povo deixou com que a frieza entrasse na vida deles. Mas embaixo ele fala assim, ó, todos queriam ser membros da igreja e quase todos eram aceitos. Homens mundanos, ambiciosos e sem escrúpulos, todos desejavam posto na igreja, para assim obter influência social e política. Como eu falei, as pessoas começaram a agregar a igreja, mas sem mudança de vida. E boa parte dessas pessoas, por interesse próprio, como o pastor descreveu aqui, eram pessoas ambiciosas, sem escrúpulos, ou seja, pessoas sem integridade, sem moral alguma, que não preocupava com isso, moral e integridade não se pesavam na balança desses homens, eles simplesmente pensavam neles, e foi aí que houve a derrocada da igreja, em perder completamente a sensibilidade do Espírito Santo e a prioridade pela Bíblia.
e as pessoas passaram a viver de qualquer maneira. A igreja foi aparentemente crescendo em número de pessoas descompromissadas com Deus. Aí mais embaixo ele fala assim: ó, os cultos de adoração aumentaram em esplendor, é certo, porém eram menos espirituais, menos sinceros do que no passado. Então, ou seja, talvez havia aqueles cultos que pareciam ser cultos bons por ter certo tipo de coisa. Nós não sabemos como que era o estilo de culto nesse período, mas uma coisa era espiritual, não era. Talvez tinha algum grupo, sim. Nós não podemos negar que a própria igreja de Sardes tinha lá um grupo que ainda não estava morto, que Jesus até fala que eles estavam ali guardados. Possivelmente existia, sempre existiu dentro das igrejas, mesmo com o esfriamento, um grupo ali que servia a Deus, que serve a Deus de verdade. Mas esse período aqui, mano, é um período que marcou muito a igreja, porque os cultos eram rotineiros. As pessoas se reuniam por rotina para rever pessoas, é, tudo muito mecânico, as canções mecânicas, os sermões mecânicos, e sofisticou tudo, porém a espiritualidade foi perdida. Eu não tenho, é claro, de forma alguma eu quero dizer que nós temos que ter igrejas caindo ao pedaço. Eu não concordo com isso. As igrejas têm que ser igrejas boas, bons templos. Nós vemos que o tabernáculo era um monte de pano velho, foi escolhido os melhores panos e até coberto para escurecer, com pele de golfinho. As tábuas eram cobertas de ouro, as bases eram de prata, bronze, a corda era da melhor corda, era feito com peles de cabra, e então tudo era muito bonito e muito bem feito. A roupa do sacerdote, toda aquela indumentária, era com pedras preciosas, ouros e outras coisas. Então, nós vemos sim que isso é bom para a igreja. Eu discordo de uma igreja cair nos pedaços, não está o povo de Deus ali, a igreja está quase caindo o teto sobre a cabeça do povo. Tem que sim. Porém, a igreja não pode crescer somente nisso. E isso tem que ser feito com a ajuda dos membros da igreja. Os membros da igreja contribuem para que a igreja fique sofisticada em som, em aparelhagem boa, em poder fazer um templo bonito, não com a ajuda de Estado, porque quando fica devendo o Estado, a tendência espiritual sempre é baixar de nível. E eu abro um parênteses aqui, que eu fico doente com essas igrejas, principalmente no Brasil, que tem os candidatos delas simplesmente para ajudar a igreja. Aí o país se afunda, ninguém está nem aí. E, por vergonha, eu falo, a Assembleia de Deus é a campeã nisso, de apoiar crentes ou não crentes, político, para benefício da igreja. Aí o político, talvez crente, ganha, vai lá e doa não sei o que para a igreja, reforma a igreja, que é um monte de coisa. E o país vai só afundando. A educação vai baixando, o auxílio nos hospitais vai afundando e a igreja vai ficando suntuosa. Então, eu acho isso muito errado da parte dos cristãos. Eu acho que se uma igreja quer apoiar um político perfeito, mas que seja para o benefício do país, o benefício do Estado, o benefício da cidade e, acima de tudo, que sancione leis que não são contraditórias à Bíblia. Então, isso seria o papel da igreja em relação à política. Agora, de forma alguma, apoiar candidato para o benefício próprio. E quando isso acontece, a igreja fica dependendo do Estado, todo igual aconteceu, irmão. A história da igreja está aí para nós não repetirmos os mesmos erros. Para isso serve a história da igreja, para que nós não venhamos a cair nas mesmas falhas que eles caíram. Tinham templos bonitos, templos suntuosos, talvez os melhores tocadores da igreja, os melhores músicos, instrumentos melhores. Porém, era canções vazias, sermões vazios, simplesmente decorado. As pessoas chegavam ali e sempre que levantavam um pregador de verdade, ele não durava muito tempo, eles matavam ele era morto. Então, esse período da igreja aqui, nessa sotificação, esse avanço no meio da igreja ali de questões financeiras,
e privilégios para o clérigo da igreja, só trouxe prejuízo espiritual, somente prejuízo espiritual. E os irmãos podem observar, todas as vezes, irmão, que a igreja ela é voltada para as questões financeiras, ela é morta espiritualmente. Eu não estou dizendo que a igreja não tem que falar de finanças, claro que tem. Porém, como eu falei na aula passada, falar da maneira correta, sem extorquir o povo, sem mentir para o povo e muito menos fazendo essas campanhas que roubam o dinheiro do povo. É só ensinar a Bíblia da maneira clara, levar o povo a ter satisfação de contribuir, levar o povo a entender o que é gratidão, que a igreja vai ter as condições financeiras. Não há necessidade de fazer contar mentira para ninguém, nem fazer campanhas mentirosas. E, acima de tudo, irmão, a igreja tem que crescer em tudo, em quantidade de membro, em questões financeiras, mas, acima de tudo, ela tem que crescer primeiramente espiritualmente. Uma igreja tem que crescer espiritualmente e batalhar para não perder isso. Quando a igreja perde isso, ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo, ela vai ficando igual a igreja de Laodiceia. Não sei se os irmãos já leram, já fizeram um estudo minucioso sobre as 7 igrejas da Ásia. Se os irmãos observar, todas as igrejas, com exceção de Esmirna e de Filadélfia, para o seu irmão Rodney, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não recebeu repreensão. A igreja de Éfeso, que era uma igreja das mais antigas, recebeu repreensão dura. Eles eram muito ortodoxos na doutrina bíblica, porém com falta de amor. Não adianta conhecer Bíblia, rejeitar heresias, mas não saber amar os de dentro da casa. A igreja de Sardes tinha nome de que vivia, mas estava morta. Não existe coisa pior, irmão, na igreja, de que ela aparentemente parece que é poderosa, que está viva e está morta. Diante dos olhos de Cristo, ela é reprovada. Ou então a igreja como de Tiatira, que tolerava, lá fala de uma mulher chamada Jezabel. É claro que nós não sabemos se ele é figurado ou se era o nome da mulher mesmo, mas possivelmente era figurado fazendo menção da rainha Jezabel do Velho Testamento, que era uma mulher mandona, uma mulher ímpia, que era taxada no Velho Testamento como sacerdotisa ou profetisa. Isso implica que essa mulher que dava as ordens na igreja, ela comprava as pessoas. Se os irmãos lerem a história de Jezabel, ela comprava os profetas. Ela comprou as pessoas, ela ainda fala de pessoas que assentavam à mesa de Jezabel e recebia presentes dela. Isso está falando de pessoas, irmão, que gostam de comprar gente na igreja. Aí você vai estudando a história da igreja, quando você chega em Laodiceia, ela foi uma igreja que não se recebeu repreensão, pai do seu irmão. Ela não recebeu repreensão de Jesus em questão doutrinária. A doutrina dela, eles eram muito ortodoxos, era perfeito. Eles tinham uma doutrina ali de explanação bíblica muito boa. Porém, eles achavam que não dependia mais de Jesus, porque eles falavam, eu sou rico, eu estou enriquecido, e eles tinham as melhores lojas de tecido na cidade deles. Era o único lugar que tinha um pó chamado pó frígio, que a medicina naquela época falava que esse pó ele era bom para as vistas, ele poderia até curar a cegueira, não sabemos o quanto disso é verdade, mas esse pó frígio realmente é verdadeiro, que ele era bom para as vistas, mas curar a cegueira não sabemos até onde é verdade. Era uma igreja, irmãos, que aparentemente tinha tudo, mas quando nós olhamos, ela não tinha a presença de Jesus. E infelizmente, às vezes as igrejas igual desse período, parecia que estava tudo bom. As canções eram muito bem tocadas, os instrumentos eram os melhores, o grupo de louvor, talvez, com os melhores cantores, com as vozes mais entoadas, porém sem a presença de Deus. Então, nós não, irmãos, não tem coisa melhor do que ouvir uma pessoa louvar a Deus de alma, louvar a Deus em espírito de verdade, ou nós sentimos a presença de Deus, do que ver essas cantarolas hoje em dia das igrejas aí, um grupo de louvor com quase 60 pessoas, parecendo o grupo Voz da Verdade, que todo mundo da igreja faz parte do grupo de louvor, e todo mundo canta, canta, ninguém sente nada, não acontece nada, a igreja sofisticou, isso eu estou transferindo no dia de hoje. Os pastores ficaram modernos e não tem a presença de Deus. Então, os mesmos erros que ocorreu naquela época estão ocorrendo hoje. Hoje você vai na internet e você vê igrejas enormes com muitos pastores, muitos supostos pastores parecendo playboyzinho de Jesus,
com as calças coladas no corpo, as camisas abertas até cá embaixo, camisete, os camaradas não têm uma decência no público nem nada, com as igrejas superlotadas, mas vazia de Deus. E o que eles conseguem fazer é contar mentira para o povo com supostas revelações, supostas profecias ou promessas mentirosas para o povo. Então, nesse período ainda, esse povo tinha um pouco mais de escrúpulo do que hoje. Eles ainda cantavam e deixavam levar de qualquer jeito. Hoje as pessoas gostam do emocionalismo, é isso que encanta as pessoas. Hoje eu vi um amigo meu mandou um vídeo que ele disse que o profeta de Deus, ele fala guiado por Deus e a sua mensagem é para exortar, consolar e edificar. Até aí, perfeito, bíblico. E ele disse, e ele só pode falar o que Deus manda. Eu falei, maravilha. Aí ele virou e falou assim: mas se ele falar também o que ele quiser falar, Deus assina embaixo. Eu falei, estava demorando ele fazer um trem errado no final. Aí eu pensei, Deus já não é soberano para ele, porque o que ele falar, Deus assina embaixo. Eu pensei, nem o profeta Natan teve essa autoridade. O profeta Natan, quando Davi chamou ele, falou: olha, eu estou querendo construir um templo, uma casa para o Senhor. Ele virou e falou assim: faça tudo que está no teu coração. Isso era a palavra do profeta Natan, não a palavra de Deus. Quando ele saiu no meio do caminho, Deus voltou. Vai lá e fala para ele que ele não vai construir templo algum para mim. As mãos dele é sujas de sangue. E ele voltou e disse para ele: você não vai construir, quem vai construir vai ser seu filho que reinará no seu lugar. As suas mãos são sujas de sangue. O sangue de Urias estava na mão de Davi, pela covardia de Davi. Então Deus não permitiu. Aí esses homens têm mais autoridade que o profeta Natan. Eu fico tentando entender. Então, esses tipos de coisas, irmão, são coisas que acontecem no nosso dia. E eu fico olhando a simplicidade. Eu não vou falar simplicidade no sentido assim, que as pessoas são simples de coração, mas eu acho que a simplicidade de não ter interesse pelas coisas de Deus. Aí as pessoas acabam engolindo tudo isso. Então, esse período, irmãos, que a igreja fez essa união com o Estado, a igreja só teve prejuízo. Só teve prejuízo. Hoje a igreja não é unida com o Estado, mas as igrejas, a maioria das igrejas não estão preocupando com a Bíblia. Aí ele fala assim, ó, cada último parágrafo. No ano 363 depois de Cristo, todos os governadores professaram o cristianismo. E antes de findar o quarto século, o cristianismo foi virtualmente estabelecido como religião do império. Como eu falei, no ano 380, por Teodósio I, ele assinou o Edito de Tessalônica, reconhecendo o cristianismo como religião do império. Aí os irmãos observou aqui que o pastor colocou que governadores, ou seja, a classe política, passou a falar que é cristão. E tudo por benefício próprio. Então a igreja era obrigada a votar nesse povo. A igreja elegia esse povo. Então, a igreja perdeu a acessibilidade do Espírito Santo. A igreja perdeu aquele amor, perdeu a vontade de adorar a Deus. Foi daí que a igreja passou a ser chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Ela passou a ser a igreja oficial do Império Romano, que já não era mais apostólica porque não seguia mais as doutrinas dos apóstolos, e tampouco era universal. E universal quer dizer, não universal do reino de Deus, católico quer dizer universal, que quer dizer que era uma igreja que não tinha uma placa, era para todas as pessoas que aceitassem a Cristo, viesse a agregar nessa igreja, era para todo o universo daquele do mundo antigo e para os dias de hoje. Porém, essa igreja ela deixou de ser essa igreja católica e passou a ser católica romana. Aí houve esses períodos que nós conhecemos hoje aí, dos papas, dos arcebispos, dos padres, e esse povo que acabou com a igreja, que a igreja só veio a receber realmente a presença do Espírito Santo de novo, com alguns pré-reformadores e depois da reforma. E esses homens que foram pré-reformadores, como Girolamo Savonarola, John Hus, William Tyndale, John Wycliffe, todos esses homens sofreram martírio por querer um renovo na igreja e anunciar a verdade. E a igreja perdeu, irmãos, a essência por fazer união com o Estado
e tirar a Bíblia fora. Todas as vezes, irmãos, que a Bíblia sai fora do púlpito das igrejas, a tendência é a morte espiritual. A Bíblia tem que ser parte do culto e, acima de tudo, tem que ser obedecida. Não somente lida ali de qualquer maneira, ser bem explicada e obedecida. Ele fala que a fundação de Constantinopla. Falou: o imperador Constantino compreendeu que a cidade de Roma estava intimamente ligada à adoração pagã, cheia de templos e estátuas pagãs. Ele desejava um capital sob o auspício da nova religião. Na nova capital, a igreja era honrada e considerada. Não havia mais templos pagãos. Então, ou seja, eles fizeram algo parecendo um avivamento, mudaram, que na verdade no Velho Testamento você observa que era diferente. Eles não mudavam de cidade, eles arrancavam os ídolos da cidade, quebrava tudo. Isso foi com Gideão, que ele ficou até reconhecido como Jerubaal, aquele que destrói Baal. Ele destruiu todas as estátuas de Baal. Você vê isso com o rei Josias, o rei Ezequias, homens que não mudaram a sua sede, eles simplesmente destruíram aquilo que estava atrapalhando o bom andamento do povo de Deus. O rei Ezequias chegou a destruir a serpente de bronze que Moisés fez no deserto, porque ela chegou a ser maldição no meio do povo, o povo passou a adorar aquela serpente, então ele destruiu aquela serpente. E nesse período aqui, o Constantino ele mudou a sede de Roma, passou a sua capital, passou a ser em Constantinopla, e ali eles não tinham ídolos, não tinha templos pagãos, e a religião ali ficou à vontade. Então não tinha perseguição, não tinha combates contra o paganismo, nem preocupação em ter que debater contra a idolatria, porque se não tem idolatria perto, não há necessidade de falar de idolatria. Então o povo foi acomodando, foi perdendo a Bíblia, foi se tornando a igreja, se tornando política, ao invés de espiritual, e aí houve a chamada época, a Idade das Trevas, que durou do século VI até o século XVI da nossa era. Infelizmente, é um período muito longo de falta de conhecimento de Deus, da Bíblia, do Espírito Santo, da pessoa de Jesus Cristo, e as pessoas eram dominadas por sermões vazios e por cantarolas na igreja, e quem mandava em tudo era o Papa e os seus auxiliares. Aqui vou na página de número 15. O pastor descreve que algumas controvérsias que ocorreu no período da história da igreja. E ele mostra que a primeira controvérsia fala assim, apareceu por causa da doutrina da Trindade. O presbítero Ário de Alexandria defendia a tese de que Jesus era superior aos homens, porém inferior ao Pai, não admitia a existência eterna de Cristo. Ou seja, o que é a doutrina da Trindade? É a crença que existe um Deus que subsiste em três pessoas. Não são três deuses e nem tampouco um Deus de três cabeças. É um Deus que subsiste em três pessoas. Aí as pessoas perguntam, mas como é isso? Eu vou pegar as palavras do Billy Graham e vou fazer as minhas. Eu não sei como é isso, eu aceito por fé. Não estou entendendo? Aceito por fé, porque a doutrina da Trindade, irmão, são coisas que nós chamamos na teologia de reserva divina. É algo que só cabe a Deus, é só Deus que sabe como que é, e talvez na eternidade, depois de muitos milhões de anos que estivermos lá, nós conseguiremos entender isso. Mas uma coisa muito clara que a Bíblia deixa é que é um só Deus que subsiste em três pessoas. E eu costumo dizer, quando alguém pergunta, mas como que Deus subsiste? Eu falo, rapaz, Deus é Deus, ele é onipotente, ele é todo-poderoso, ele é soberano. Se ele quiser subsistir em três pessoas, ele subsiste, em 10, em 50, em quatro, em duas. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quer. Então, a doutrina da Trindade é isso. Porém, nos primeiros séculos, houve essa dificuldade, porque esse suposto teólogo, Ário, de Alexandria, ele negava a divindade de Cristo. Ele achava que Cristo era inferior
a Deus. E, infelizmente, irmão, há no meio do povo do cristianismo hoje que, quando se vai falar a respeito disso, eles falam que Jesus é menor que Deus, que Deus Pai. Jesus é Deus qual igual ao Pai, não é menor e nem maior. O Espírito Santo é Deus qual igual ao Pai, qual igual a Cristo. Então, nenhum deles é maior do que o outro. É um Deus que subsiste em três pessoas, com funções diferentes, ações diferentes. Agiu na história do povo de forma diferente e intercalada, mas nós não sabemos explicar 100% a respeito da doutrina da Trindade, como eu falei, porque isso está equivalente à economia divina, à reserva divina. Mas uma coisa que a Bíblia revela é que o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai. Os irmãos conseguiram entender? É um Deus que subsiste em três pessoas. Porém, nesse período, Ário ele teve essas controvérsias de apresentar que Jesus era inferior ao Deus Pai. E isso depois ele foi reconhecido como herege é, e banido dos concílios. Mostra outra controvérsia de Apolinário, que ele foi bispo de Laodiceia, que declarou que a natureza divina tomou lugar na natureza humana de Cristo. Como eu falei, irmãos, no primeiro século, ou dos primeiros séculos, houve muita luta para provar que Jesus era divino. Depois houve muita luta para provar que Jesus era humano também. Então, houve muitos debates, muitos concílios, muitas reuniões, concílios, as reuniões de debates teológicos dos grandes mestres daquela época, para tentar conciliar uma doutrina, e essa doutrina vinha a ser reconhecida como a doutrina básica do cristianismo. E esse Apolinário ele negava a humanidade de Jesus. E eu costumo dizer, irmãos, a humanidade de Cristo e a sua divindade não se separavam. Jesus ele era Deus humano sobre a terra. E ele continua sendo Deus humano no céu. Nós temos, como eu falei na aula passada, um representante nosso no céu, está na Bíblia. Jesus é o mesmo que esteve aqui, morreu, ressuscitou, com o mesmo corpo, porém um corpo ressuscitado em glória, e está à direita do Pai. Mas é um representante dessa terra, um representante nosso lá no céu. Então, Jesus nunca houve separação da sua natureza divina como da natureza humana. Inclusive, tem uma lição da escola bíblica dos jovens desse trimestre, essa lição que vai ser passada domingo, ela fala sobre a pessoa de Jesus Cristo. E eu vi um professor da Assembleia de Deus fazendo uma bagunça com esse negócio, falando que Jesus, quando ele veio à Terra, ele despojou de todos os atributos divinos dele. Isso é impossível. Impossível. Deus veio à Terra, irmão, e adicionou a natureza humana sobre ele. Então, ele não poderia tirar os seus atributos divinos. Nós temos que saber interpretar o que está escrito em Filipenses 2, versículo de 5 até o versículo 9. Quando a pessoa interpreta aquilo de qualquer maneira, ele acaba achando que Jesus deixou de ser Deus. Lá não diz que, em momento algum, Jesus deixou de ser Deus. Ela fala que Jesus, sendo em forma de Deus não quer dizer o formato, quer dizer que ele tinha todas as essências que Deus tem. E ele não usou por usurpação, ou seja, ele não abrogou o direito de ser Deus e não encarar a cruz. O contraste é que Jesus é Deus, mas ele não usou esse direito e ele foi ao encontro da morte e morte de cruz. É isso que o texto está falando. Não está dizendo que ele abandonou de ser Deus, que ele chegou e falou: não quero ser Deus, eu vou ser humano por enquanto, quando eu ressuscitar, eu volto a ser Deus. Não, não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Não foi isso. Jesus nunca deixou de ser Deus em momento algum. Ele não, primeiro, quem perdoa o pecado é quem, irmãos? Não é Deus? E Jesus disse o quê para o paralítico que eles desceram sobre uma corda na casa que ele estava? Perdoado estão os seus pecados. A irmã quer falar alguma coisa, o áudio da irmã está fechado, irmã Terezinha. O áudio está fechado.
Ainda está fechado ainda, irmã. Agora, Abriu? sim. É igual a mulher do fluxo de sangue, que quando Jesus estava passando, ela tocou na orla de Jesus, e Jesus disse: Alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes. Sim. Então, deixa claro, irmão, Jesus, ele próprio disse aqui, olha, eu tenho o poder de dar a minha vida e de tornar a tomá-la. Isso é só Deus que faz isso. Então, Jesus não separou Cristo, como os gnósticos falam, Jesus era a parte humana e Cristo era a parte divina. Não, Jesus, Cristo era a missão de Jesus, não era nem a parte divina e tampouco o sobrenome dele. Cristo era, a palavra Cristo quer dizer do grego, é a tradução da palavra Machia, que quer dizer enviado ou ungido. Então, Jesus, ele era o Cristo porque ele era o enviado por nós, para nos salvar. Isso era a missão dele, Cristo era a missão dele. Então, não se separem, irmão. Apolinário também foi reconhecido como herege, condenado no concílio de Constantinopla no ano de 381. E Ário foi no concílio de Nicéia, que foi um dos concílios que marcou a história do cristianismo. Ou também a controvérsia de Nestor, que é o suposto nestorianismo. Ele era sacerdote de Antioquia e ele fez a primeira aplicação que hoje existe essa reza da Igreja Católica da Maria, Mãe de Deus. No início, para quem estudou, aqui na apostila não tá mostrando, mas os livros de história do cristianismo que tratam desses períodos teológicos aqui, o pensamento de Nestor no início não foi um pensamento errado. Devido, se os irmãos observar, Apolinário estava negando a humanidade de Cristo. Então, Nestor, ele teve por intenção de usar o termo mãe de Deus, porque Jesus, sendo Deus, e sendo humano, ele queria mostrar que Maria era mãe de Jesus. E, irmãos, agora vamos colocar uma coisa aqui bem clara. Quantos aqui acham que Jesus é Deus? Fazem a mão. Maria, mãe de Jesus, fazem a mão. Foi mãe de Jesus. Então, se for olhar, Maria era mãe de Deus, não? Se for olhar o termo, alguém falar isso, nós temos que saber explicar. Jesus ele precisou de uma mãe na terra para que ele nascesse. Em momento algum, Jesus negou Maria como mãe dele. Porém, ela era mãe de Jesus, como uma pessoa que precisou de vir à terra. Mas Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele é o criador. Ele foi quem deu vida a Maria. E ela tinha conhecimento disso. Agora, o pensamento de Nestor era mostrar que Jesus ele era humano, porque ele veio de Maria. Porém, naquele período que a teologia batia muito na divindade de Jesus, ele foi falar que usou o termo muito infeliz que Maria, mãe de Deus. Daí surgiu a reza do catolicismo, quando ele fala assim, ó, Maria afirmou que as duas naturezas de Cristo agem em harmonia. No Concílio de Éfeso, em 34 e 33, Nestor foi banido e suas obras foram queimadas e aprovado o termo e aprovado o termo Mãe de Deus. Então, ou seja, com esse pensamento acabou do mesmo jeito. Ele foi banido e tudo, mas o termo foi aprovado. A teologia dele acabou sendo aceita depois pela igreja e a igreja acabou até criando uma reza em cima disso. Os desenvolvimentos, irmãos, do poder da igreja romana. Aqui nós vamos ver como que essa igreja desenvolveu o seu poder. O pastor coloca: Roma reclamava para ser autoridade apostólica. A igreja de Roma era a única que declara poder mencionar o nome de dois apóstolos como fundadores, isto é, Pedro e Paulo. De acordo com o pensamento da Igreja Católica, Pedro e Paulo foram os fundadores lá da Igreja de Roma, mesmo mandaram matar todos os dois. O imperador Nero mandou cortar a cabeça dos dois. Então, cortar a cabeça de Paulo e crucificar Pedro, de tanto que amava ele. Mas Pedro, de acordo com a interpretação errada de Mateus 16, a partir do versículo 18,
pelos padres católicos, e eles falam que a igreja está fundamentada em cima de Pedro, que foi o primeiro papa, não sei como, mas foi o primeiro papa, e esse primeiro papa foi repreendido por Paulo lá em Gálatas, na Galácia, e ele ficou calado. O papa, se alguém repreender ele, perigoso até mandar prender. E Paulo, por ser alguém que foi um bandeirante do cristianismo, espalhou a igreja em todo o mundo antigo e, acima de tudo, nos deixou cartas, 13 cartas inspiradas por Deus, fora as outras que ele escreveu que não tinha inspiração divina. E o problema aqui é que a Igreja Católica se julgava a detentora da verdade e da autoridade apostólica por ter esses dois pilares do cristianismo. Eles são pilares do cristianismo, não da Igreja Católica. Esses dois pilares do cristianismo, como alguém que eles usurpou a autoridade e o nome deles para fundamentar a suposta autoridade apostólica que a Igreja Católica passou a dizer ter neste período. Como nosso irmão Wilson coloca aqui, muito claro que Deus é criador, Maria realmente é criatura, e é impossível Maria ser mãe de Deus. Muito bem explicado, isso é muito claro. Maria, ela nada mais era do que uma mulher que Deus achou graça nela, e nós não podemos saber por que Deus escolheu ela, poderia escolher qualquer outra mulher, mas escolheu ela, e isso é da economia divina também. E isso para ela foi um privilégio evidente. Ela própria faz um cântico nisso aí. Ela reconhece, a prima dela fica feliz com isso também, ao reconhecer e entender as profecias bíblicas. E o mais interessante é que ela tinha consciência disso, que ela sempre guardou isso com ela, das palavras que o anjo Gabriel trouxe ao coração dela. A página 16 vamos falar assim: ó, o cristianismo vivo. O cristianismo, desde época, de época decadente ainda, era vivo e ativo. Devemos mencionar que alguns bispos e dirigentes da igreja nesse período que contribuíram para manter vivo o cristianismo. O que o pastor quer mostrar aqui é que, mesmo em meio, irmãos, à escuridão, sempre Deus tem uma luz para aqueles que querem servir a Deus de verdade. É claro que isso custa muito. Por exemplo, se você da sua igreja, você começar a discordar de erros que ocorrem na sua igreja, desvios doutrinários, você, como um estudante de teologia, saiba que você vai ter um problema. Aí eles vão falar que você está se achando demais porque você estuda teologia, vai te taxar como rebelde e tantas outras coisas. E se você, e às vezes o Espírito Santo permite que você vai ficando ali, e você vai pegando vários nomes pejorativos pelo fato de que você não concorda com aquele erro. E nesse período aqui, mesmo que a igreja não se encontrava afundada na monidão espiritual, mesmo assim, sempre Deus levantava um para poder dar um despertar espiritual no povo, trazer um conhecimento teológico para o povo. E ele coloca aqui Atanásio, fala que Atanásio foi do período de 296 a 373. Ele foi ativo defensor da fé no início do período. Fala que já vimos como ele foi um dos que debateu com Ário, que na controvérsia do arianismo, ele foi ali, defendeu teologicamente a teoria que Jesus, sim, é Deus e homem ao mesmo tempo, e que Jesus, a sua natureza nunca separou, e que ele é Deus eternamente. Então, ele jogou por terra todo o pensamento do arianismo e até mesmo o pensamento gnóstico que existia na época. Ele era bispo em Alexandria, e o pastor coloca que ele foi exilado por 5 vezes, mas ele permaneceu fiel até o fim, lutando em prol da sua fé. Manuel, tem falado alguma coisa? Vou fazer assim, Gamote, não vai falar alguma coisa. Ambrósio, irmão, foi um homem extraordinário numa questão teológica. Para quem não sabe, toda a base teológica que nós temos hoje, a teologia boa,
ela foi confeccionada por Ambrósio, Agostinho e Jerônimo. E temos uma parte triste na teologia que saiu de um homem chamado Pelágio, que é conhecido hoje como pelagianismo, ou, na verdade, hoje nós temos o neopelagianismo, que vem tomando conta de muitas igrejas. E este Ambrósio foi no período 340 a 397. Ele foi eleito bispo, o pastor coloca aqui, quando ainda era leigo e nem mesmo batizado. Converteu-se posteriormente, fala que repreendeu o próprio imperador Teodósio e por causa de um ato cruel que ele fez, e mais tarde o próprio imperador o tratou com alta distinção. Ele realmente foi autor de vários livros, deixou várias obras teológicas boas no período do século IV. Aí que nós temos João Crisóstomo. João Crisóstomo, quando se estuda a matéria de bibliologia, às vezes nós fazemos menção um pouco de João Crisóstomo, porque ele foi o primeiro homem a usar a palavra Bíblia na Bíblia. Ele reconheceu que a Bíblia era uma coleção de livros, e por ser uma palavra grega, ele utilizou essa palavra Bíblia. João Crisóstomo está aqui, o pastor colocou que ele é reconhecido como boca de ouro, por trazer sermões eloquentes e ser muito bom na retórica e na oratória para poder pregar a palavra de Deus. Foi um homem extraordinário nas suas pregações, ele tinha muito êxito nas pregações. Ele foi o pastor fala que chegou a ser bispo em Constantinopla. Entretanto, sua fidelidade, zelo reformador e coragem não agradava à corte. Foi exilado e morreu no exílio. Como eu falei, por ele ser alguém zeloso das doutrinas bíblicas e a maneira de pregar contra o pecado, lhe levou ao exílio e ao martírio no exílio que ele se encontrava. Hoje não é diferente, como eu já disse, se você quer falar a verdade, pregar a verdade contra o pecado, esse tipo de coisa ocorre, irmãos. Às vezes nós vamos sofrer retaliação, perseguição na igreja. Sempre há aquelas pessoas que falam que você quer ser santo demais, você se acha muito sábio, quer o seu santarrão, e vai esses gracejo, tentando denigrir a sua imagem, tentando é, rebaixar você. Eu, particularmente, se alguém querer falar que é de santo demais, quer ser muito puritano, isso para mim não rebaixa em nada. Pode falar que eu quero ser puritano demais, que eu sou enjoado demais, que eu sou chato demais, que tudo meu é Bíblia. Eu falo, meu irmão, eu não estou nem com você, meu querido. Eu quero saber de Jesus Cristo e o que a palavra dele fala. Se você acha que eu sou santo demais, amém. Eu não me importo. Então, é, se você quer ver se é só você levantar contra. E hoje em dia, tudo a frase desses homens, irmão, sem compromisso com Deus Deus é amor. É a frase que você vai sempre ouvir. Deus é amor. Ou então eles aprenderam a repetir frases de religiosidade e falar que você querer pregar a Bíblia da maneira correta é ser religioso. É isso que o povo quer falar. É religiosidade, porque a maneira que ele quer ser ali, não. Ser religioso é você impor dogmas como um meio de salvação. Isso é ser religioso. É você ser hipócrita. Isso é ser religioso. Agora, você ser verdadeiro com a Bíblia, não tem nada de religiosidade disso. Isso tem a ver com valorização e temor da palavra de Deus. É isso que tem a ver. É ser uma pessoa que quer um avivamento na igreja, que quer um renovo na igreja, é uma pessoa renovada, uma pessoa cheia de Deus. Isso sim. Agora, religiosidade tem a ver com ser hipócrita ou ser pessoa que cria meio de salvação que não é Cristo. Isso é ser religioso. Então, pregar a Bíblia com verdade, irmãos, é nada mais, nada menos que compromisso de um homem e uma mulher de Deus. Aqui ele mostra Jerônimo também, que destacou muito, como um dos teólogos que eu disse. Jerônimo foi quem fez uma tradução da Bíblia dos originais hebraico e grego direto para o latim. Já no período de Jerônimo já existia uma Bíblia em latim que era chamada Velha Latina. Não que era uma latina, uma mulher velha latina, mas era a Velha Latina, era uma Bíblia já traduzida para o latim, porém um latim um pouco clássico, um pouco rebuscado, onde as pessoas não tinham tinha certa dificuldade, porque aí, nesse período ainda a língua grega dominava nesse período. Então,
o Jerônimo resolveu fazer uma tradução do latim chamado Vulgata Latim. A palavra vulgata no latim não tem a ver com o nosso vulgar, tem a ver com simples, com linguagem do povo. Então, a Vulgata Latina era um latim simples, onde todas as pessoas que, mesmo que falavam pouco latim, poderiam ter acesso a essa Bíblia, a Vulgata Latina. E com o Concílio de Trento, me parece que 1534, depois da Reforma, ela foi reconhecida como a Bíblia da Igreja Católica. Ela contém aqueles 7 livros, porque quando Jerônimo traduziu a Bíblia do hebraico para o grego e o Novo Testamento, esses 7 livros ele agregou no finalzinho da Bíblia como se fosse um compêndio histórico. Mas uma coisa irmãos, a Bíblia não narra isso, não é à toa. Com abismo chama outro abismo. Então, até na Reforma, os 7 livros não eram reconhecidos como canônicos. Logo após a Contra-Reforma, que foi o Concílio de Trento, da Igreja Católica, simplesmente para poder enganar o povo, eles reconheceram esses 7 livros a mais, com os acréscimos que tem em Daniel e em Esté. Porém, até então, a Igreja Católica não reconhecia esse livro. Ele existia na Septuaginta e na Vulgata Latina, porém sem uso algum. Passou a ser usado só depois da reforma, na Contra-Reforma. E Jerônimo, ele fez essa tradução, era um erudito, era alguém bem estudado, de uma formação muito elevada pelo seu período, pela sua época, e ele era formado em literatura, tinha uma oratória magnífica também, como a de João Crisóstomo. É claro que não chegava tanto a de João Crisóstomo, um homem que foi apelidado de Boca de Ouro, é porque falava muito bem. E fala que ele deixou inúmeros escritos para o seu período. Então, Jerônimo ele contribuiu muito para o avanço do cristianismo nesse período. Aí mostra que Agostinho, esse Agostinho de Hipona, ele era da África, conhecido na Igreja Católica como Santo Agostinho, viveu no período do século IV e até de 354 até 430, ele foi um dos mais ilustres nesse período dos pais da igreja. Ele debateu muito contra o gnosticismo, contra o pelagianismo. Eu acho que esse homem sonhava com teologia, porque ele levantava de manhã tendo que debater um herético que aparecia naqueles dias. Quando assustava, vinha outro herético, ele debateu contra os maniqueístas, contra os gnósticos, contra o pelagianismo. Para quem não sabe, o Pelágio foi um teólogo que ele tinha umas ideias bem controversas à Bíblia. Ele negava a existência do pecado original sobre as pessoas. Ele dizia que você não nasce em pecado, você não tem nada a ver com a árvore genealógica de Adão. Você peca a partir do momento que você decide pecar, você aprende a pecar. E isso é antibíblico, nós nascemos pecadores, somos inocentes até uma certa idade pelo fato do nosso raciocínio não ser apto para discernir o certo e o errado, mas a partir do momento que ganhamos a idade, que eu particularmente acredito que é a partir dos 12 anos, e, de acordo com a psicologia, a própria Bíblia apresenta Jesus com 12 anos no templo, eu particularmente penso assim, quem pensa diferente eu respeito, mas todas as pessoas que passam a ter a capacidade de diferenciar o que é certo e errado, isso é porque ele já veio isso já de Adão para a vida dele. Não é que ele aprende a pecar. Então, através desse pensamento, ele cunhou a frase que hoje é muito criticada pelos calvinistas, que é o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio que Pelágio ensinava não é o mesmo livre-arbítrio que nós acreditamos. Nós não acreditamos no livre-arbítrio para pecar. Nós acreditamos no livre-arbítrio para escolher se queremos ou não servir a Cristo. Para pecar, não, irmãos. Quem dera se nós tivéssemos arbítrio para não pecar. Porque nós não lutamos para não pecar. É o Espírito de Deus que nos ajuda. Não é as nossas forças. Para conseguirmos, o apóstolo Paulo ensina: se você quer vencer o pecado, ande em espírito.
Então, é através de envolver mais com o Espírito de Deus que nós vencemos o pecado. Então, Pelágio, ele ensinava isso, que nós aprendemos a pecar. E hoje, irmão, não está sendo diferente das teologias de muitas igrejas, do neopelagianismo tem tomado conta de muitas igrejas. E se os irmãos não sabem, a Igreja Católica ela tem boa parte de suas teologias, ela é judaica, das tradições judaicas, dentro do pensamento pelagiano e gnóstico. Eles pautaram toda a teologia que eles têm hoje dentro dessas três doutrinas. Vieram com heranças do judaísmo, com pensamentos gnósticos e uma teologia pelagiana. E Pelágio foi um herético dos piores que existiu nesse período do século III, do fim do século III até o século IV depois de Cristo, que ele deu muita dor de cabeça para Agostinho. Muita dor de cabeça, ele e os gnósticos. Então, Agostinho, irmão, foi um dos melhores teólogos, que inclusive dentro da própria Igreja Católica existia uma ordem agostiniana, cuja o próprio Martinho Lutero fazia parte dela, de uma ordem agostiniana, seguindo as doutrinas de Agostinho. Agostinho, irmão, tem um livro dele chamado As Confissões de Agostinho. Agostinho só tinha um defeito, por ele ter vivido uma vida promíscua, muito promíscua. Ele nunca mais se casou, ele não envolveu mais com mulheres e ele fez um voto, não como os católicos, de celibato, e vive uma vida celibatária até o fim da sua vida. Porém, mas pelo fato de ter vivido uma vida promíscua como ele viveu, talvez essa vida que ele viveu nojenta lhe levou a ter nojo e medo de voltar àquilo, então ele viveu para os livros. Não sei por quê, mas quis viver para os livros, que Deus abençoe a vida dele. E mas Agostinho foi um homem extraordinário. Esse livro dele, As Confissões de Agostinho, é um livro muito bom. Eu tenho esse livro aqui em casa, ele conta algumas coisas extraordinárias da vida de Agostinho de Hipona. Lembrando que Agostinho não era um padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele era um dos pais da igreja, defensor de uma teologia boa, e nada a ver. O muito que a Igreja Católica tenta usurpar isso para ela é mentira. Agostinho, se for olhar os ensinamentos de Agostinho, nada tem a ver com o ensinamento da Igreja Católica. Se a Igreja Católica pegasse 1% do ensinamento de Agostinho, não seria o que eles são. Eles seriam completamente diferentes do que eles são hoje. Porque Agostinho ensinava a Bíblia, Agostinho foi um excelente teólogo, debatia contra a idolatria, contra a negação da divindade de Cristo e a negação também da humanidade de Cristo, debateu contra esse pensamento de contra o pecado original. Então, ele foi um magnífico ensinador da Bíblia. Sem contar os irmãos como Orígenes, Justino e outros teólogos que existiam nesse período, que foram homens extraordinários no ensinamento. Mas um dos melhores foi Agostinho, porque Agostinho interpretava a Bíblia de forma literal. Infelizmente, nós temos homens como João Crisóstomo, que foi um excelente pregador, mas ele utilizava muito do método alegórico para pregar. Orígenes, um dos mais magníficos pregadores que existiu nesse período, porém com as interpretações tudo alegórica. Nada que ele pegava na Bíblia ele interpretava literalmente, porque a maioria desses homens eram da escola de Alexandria, na África. E a escola de Alexandria era uma escola que ensinava que a Bíblia ela tem a sua. Nós não podemos pegar tudo literal. Então, que o Filo de Alexandria, para quem não sabe, que foi um dos que deu continuidade a essa escola, ele era muito amante dos escritos de Moisés, porém ele amava muito também Platão. E ele tentando conciliar Moisés com Platão, que é impossível conciliar, ele chegou à conclusão que Moisés, como Platão, ele tinha um pensamento do mundo das ideias, Moisés, então, muitas coisas que Moisés escreveu era alegoria. Aí ele interpreta Adão e Eva como alegoria, ele fala que Adão é a sabedoria humana, que a mulher é o emocional que leva ao pecado, pensa no camarada machista, e que a serpente era o mal. Então, são coisas alegóricas. Adão, era uma pessoa, Eva era uma mulher normal, uma pessoa também. A serpente era um animal.
Então, nada ali é simbólico. A serpente não era símbolo da força do mal, não. Eram pessoas e animal. Então, o método alegórico, irmãos, é muito falível na igreja. O método alegórico não traz estrutura bíblica para o povo de Deus. Não sou contra uma pessoa chegar e vai pregar com alegoria, de forma alguma. Porém, ele tem que deixar muito claro para o povo que está pregando com alegoria. E não chegar ali, ler um texto de Sansão, e vai ler sobre Sansão, fala que Sansão representa a força, e que os cabelos representam isso, que Dalila... Não, Sansão era uma pessoa escolhida por Deus, um juiz, Dalila era uma mulher das Filístias, então tem que ser ensinado da maneira que a Bíblia ensina. O que é alegoria na Bíblia, irmãos, a Bíblia mostra. Por exemplo, Jesus chegou e falou: Eu sou a porta. Jesus é uma porta? Não. Então você entende, literalmente você está entendendo que Jesus fez uma alegoria da porta. Jesus não é uma porta. Jesus não é um caminho. Os irmãos estão compreendendo? Literalmente, ele não é um caminho. Mas nós sabemos que isso é alegoria. Agora, quando Jesus falou coisas concretas, é concreta. Quando a Bíblia retrata de coisas concretas, são coisas concretas. Moisés realmente abriu o Mar Vermelho através do poder de Deus. Aquilo não é alegoria. O muro de Jericó caiu literalmente. Também não é alegoria. Nós estamos compreendendo? Então, segue-se uma sequência histórica e que essa interpretação tem que ser fiel às Escrituras. Infelizmente, e boa parte desses pais da igreja, como João Crisóstomo, Jerônimo, Orígenes, pregava de forma alegórica. Agostinho era o único que interpretava a Bíblia literalmente. Nessa época existia uma escola chamada Escola de Antioquia, onde essa escola interpretava a Bíblia de forma literal. Agostinho é considerado, irmão, como um intérprete de Paulo, um dos caras que mais conseguiu interpretar os escritos de Paulo foi Agostinho de Hipona. A página, irmão, de número 17, no período aqui da igreja medieval, este período vai desde a queda de Roma, por volta de 476 depois de Cristo, até a queda de Constantinopla em 1453 depois de Cristo. Então, esse período medieval aqui, irmãos, é o período que a igreja ela ficou em trevas completa pela falta da presença do Espírito Santo e da presença da Bíblia. A Bíblia ela ficou esquecida por vários motivos. Os clérigos não queriam a Bíblia no meio do povo, o analfabetismo era muito grande nesse período, as pessoas eram de pouca leitura, o latim já tinha se tornado uma língua oficial em todo o reino o Império Romano da Saxônica. Então, nesse período, se falava latim. Os irmãos estudavam, a maioria das rainhas da Inglaterra, da Escócia e de outros lugares, todos eles dominavam latim. Era a língua que eles falavam, além da língua do seu país, falava o grego, falava o latim. O inglês, naquela época, era só na Inglaterra mesmo que falava. Então, as pessoas não tinham preocupação de aprender a língua no seu latim. E esse período foi um período de trevas. Ele mostra que o termo papa significa simplesmente papai, sendo, portanto, um termo de carinho e respeito. Esse termo era usado para qualquer bispo, sem importar se ele era de Roma ou não. Uma coisa interessante, irmãos, que esse período final do século IV, com Teodósio I, ele reconhece o cristianismo como religião oficial do Império. Nesse período, a igreja que foi construída em Roma ficou como sede. E o bispo de Roma, ele sobressaiu sobre os demais bispos, que a palavra bispo quer dizer supervisor ou presbítero. Porque, na verdade, quando você vê na Bíblia presbítero ou bispo, presbítero está relacionado à maturidade da pessoa. Que a palavra presbítero quer dizer um ancião, alguém de idade. Então, está relacionado à maturidade. E bispo é relacionado à supervisão. Alguém que supervisionava almas e supervisionava outras igrejas. Então, o bispo de Roma, ou o presbítero de Roma, se intitulou bispo,
E, ao se intitular bispo, ele passou a mandar nas demais igrejas por ser a sede em Roma. E, nesse período, com o passar do tempo, eles usufruíram o título de Papa, que, além do pastor mostrar aqui que é um termo carinhoso, Papa, no sentido de hoje e desse período, que eles usurparam esse nome, quer dizer pai da cristandade. Se os irmãos olhar, existe alguns restos na arqueologia, mostra alguns restos de algumas cidades destruídas, de alguns lugares em Roma, que tem ali, às vezes, algum pedaço de muro com um sol e uma ponte indo até o sol, escrito Pontife, que é o título que o Papa lhe rouba, trazendo o título de Pontife, que ele quer dizer que ele é uma ponte até Deus. Então, como há uma interpretação errada de Mateus que fala que Deus entregou a chave na mão de Pedro, a chave dos céus, o que ligar no céu é ligado na terra, o que ligado aqui no céu é ligado e o que desligar é desligado. Eles dizem que o Papa tem esse poder, então ele é essa ponte que a única maneira do homem chegar até Deus é através do Papa. E pasmem, vai esse Papa de hoje aí, tribulado que só ele, demoniado aquele homem. Então, esse título roubado de pai da cristandade fez com que esse bispo de Roma sobressaísse sobre os demais presbíteros e passou a mandar em todo o cristianismo. Os irmãos, se estudar a história do cristianismo mais a fundo, vão ver que chegou um período que o Papa mandava no imperador. Os imperadores submetiam a voz do Papa. O Papa é quem mandava em tudo. E pouco, e bem, por volta aí dos anos 1300 e pouco, 1400, que o imperador passou a ter o domínio novamente. Mas o Papa mandava nos imperadores. Cada segundo parágrafo, eu coloco aqui. Quando os bárbaros invadiram o Império, a Igreja de Roma começou a seguir um rumo bem diferente de Constantinopla. No Ocidente, o Império desapareceu e a Igreja veio a ser a guardiã do que restava da velha civilização. Por isso, o Papa chegou a ter grande prestígio e autoridade. Quando houve a queda de Constantinopla pelos bárbaros, os visigodos, nesse período a Igreja sobressaiu mais ainda e passou a ter mais privilégios, como eu falei no início. Passou a mandar, aí que mandava em tudo mesmo. Cá, mas no final do último parágrafo, ele fala assim: Hildebrand reformou o clero que havia corrompido e levou às normas de imoralidade de todo o clero. Exigiu celibato dos sacerdotes, libertou a igreja da influência do Estado, pôs fim à nomeação de papas pelos reis e imperadores. Ou pôs fim, né? Seria isso que o pastor queria colocar. Então é o seguinte, irmão. Esse Hildebrand, ele se destacou como alguém que queria ver o desenvolvimento da igreja. E o que ele fez? Uma das coisas que ele fez que para mim não faz sentido, ele conseguiu libertar, voltar o povo à moralidade, isso é uma coisa magnífica, voltar o povo a reconhecer a Bíblia como autoridade. E só que ele exigiu dos padres o celibato. As pessoas teriam que fazer voto celibatário para servir como sacerdote na igreja. Ele libertou a igreja da influência do Estado, isso foi maravilhoso. O voto de celibatário, irmãos, tipo assim, eu acho que cada pessoa, o celibato é um dom, o apóstolo Paulo ensina isso. O celibato é um dom. Cada pessoa tem o dom que Deus lhe dá. Existem pessoas, irmãos, que nós temos que ser bem claro, que são assexuados, pessoas que não têm interesse por sexo. Então, uma pessoa dessa tem uma facilidade muito grande de seguir o celibatário. Agora, um camarada que não tem isso, como que ele vai seguir celibatário, irmão, se ele queima por dentro uma mulher da mesma forma? Então, é impossível isso acontecer. Agora, impor, esse aqui é o erro. Impor sobre as pessoas o voto do celibatário. Esse aqui é o erro. Essa é a razão que há muitos padres que são homossexuais, muitos padres que são pedófilos, muita imoralidade sexual dentro dos conventos e outras coisas que ocorrem dentro da Igreja Católica. E isso eu estou falando do fato do celibatário, que é claro que essas coisas também ocorrem nas igrejas evangélicas, mas o que eu estou dizendo é em relação ao celibatário.
Nós não podemos impor sobre ninguém o celibatário. Isso é o primeiro, um dom. O próprio Jesus deixou isso claro quando ele falava a respeito do divórcio, que o divórcio era permitido por infidelidade conjugal. Aí os discípulos falaram assim, então, se assim sendo, não convém o homem casar. Jesus disse que nem todos podem receber essa palavra. Somente aqueles que nasceram eunucos, isso quer dizer pessoa que nasceu assexuado, que não tem interesse por mulher ou por homem, pessoas que foram feitas eunucos pelos homens, isso quer dizer pessoas que foram realmente castrados pelos homens, e como acontecia nos reinos, que as pessoas pegavam algumas pessoas, alguns ali para ser eunucos no rei, e é evidente que ninguém vai colocar raposa nem galinheiro, seu camarada vai cuidar de mulheres, mulheres do imperador, do rei, e não vai colocar lá um macho lá dentro, né? Então, castra ele, que não tem como fazer nada. Aí vai lá cuidar das mulheres do rei. E aqueles que se tornam eunuco por causa do reino de Deus, como foi o apóstolo Paulo. E ele diz bem claro que muitas pessoas, ele gostaria que muitos fossem igual ele, ou seja, que seguisse uma vida solteira, pelo fato das perseguições e das dificuldades no ministério. Não que Paulo fosse contra casamento e que aplaudisse isso. Ele estava querendo dizer que, devido às dificuldades do chamado, uma vida sozinho é melhor do que a dois ou a mais pessoas quando tem filhos. E as perseguições dificultam muito para a vida de um casal ou de quem possui filhos. Então, esse período, irmão, de celibatário, como eu já falei, surgiu mais de um pensamento gnóstico. Esse Hildebrand foi um avivalista bom, porém com essa exigência do celibatário, que eu vejo que é o único erro que ele teve. E uma das coisas que maravilhosas que ele fez foi cortar a nomeação de bispos ou de papas pelo rei ou imperadores. Ele cortou isso. Porque uma coisa interessante, porque quando, a partir do momento que um papa era nomeado por um rei, ele estava na mão do rei, como aconteceu no século XIV, no ano de 1300, quando o rei Filipe o Belo nomeou o papa Clemente V. Ele mandou matar o papa anterior e ele nomeou Clemente V como papa, e o papa era subjugado pela ordem do imperador Filipe o Belo. E se isso ocorre, como ocorria, as pessoas, os líderes espirituais, que eram supostamente ser espirituais, eram pessoas que viviam uma vida política junto com o rei, junto com o imperador. Ele seguia a ordem do imperador, então ele executava aquilo que o imperador mandava. E hoje nós temos que pegar esse exemplo de que as igrejas não devem fazer isso por pessoas ali que não têm chamado, por pessoas que Deus não chamou. Nós vemos hoje, irmãos, aqui na América, por exemplo, um número, eu não vou exagerar, aqui tem uns 80% de pessoas que carregam títulos eclesiásticos aqui que não tem chamado. Os homens não sabem pegar numa Bíblia, tem uns que pegam a Bíblia até de cabeça para baixo e abrem no povo, parecendo Lula. Então, infelizmente, são pessoas sem compromisso, pessoas que receberam um título, às vezes, por pressão, por amizade com o pastor, outras coisas. Ministério, irmãos, é coisa séria, chamada é coisa séria. Aí eu falo, ninguém toma para essa honra, a não ser aqueles a quem Deus chama, como fez com Arão. Então, todas as pessoas, irmãos, que vai assumir o ministério, tem que ser chamada. Essa é a razão que há muita frustração em muitos ministérios. Pessoas que hoje em dia abrem igreja por pensamento lucrativo. Aí a igreja ele cresce, depois a igreja, Deus permite ela crescer. Ele pensa, estou por cima da carne seca. De repente, as pessoas começam a ir embora. Quando assusta, o próprio pastor desviou, porque não aguentou a pressão por não ter um ministério. Então, o ministério, irmãos, é coisa séria. Ser chamado é coisa séria, não pode haver nepotismo. Eu não sou contra o irmão do pastor ser pastor, contando que ele tem chamada. O filho do pastor ser pastor. Ele tem chamada, é claro, ninguém é melhor do que o pai dele para ajudar ele no ministério. Ensinei a Bíblia e separei para o ministério, mas tem que ter chamado. Eu não posso forçar o meu filho a ser pastor porque eu sou pastor. Aí eu vou projetar na mente dele que ele tem que ser pastor, ele tem que ser aquilo que ele quer ser e que Deus chamou ele para ser, e não o que eu quero que ele seja. Não estou compreendendo? E nesse período é assim.
E hoje, irmãos, aqui na América, o que eu mais vejo são obreiros consagrados na igreja que fica bajulando o pastor. O pastor faz uma coisa errada e ele está ali junto com ele. Aí, como eu falei, se você levanta contra, você é o diferente. Aí é você que. E todo mundo vai contra você, porque você não concordou com o erro, com os bajuladores de pastor. Por quê? Hoje, meu irmão, eu estou falando que eu já vi isso na igreja. Pastores que separam obreiros para ficar do lado dele quando o negócio aperta. Eu já vi isso aqui. Já vi isso aqui. Eu estou falando que eu vi, não é que ninguém me contou, não. O pastor que fez um grupinho de gente do lado dele, ele fez o errado na igreja, separou lá uns obreiros lá, uns bajuladores, sem compromisso com a Bíblia, e quando foi colocar a verdade lá, as pessoas fizeram aquela muralhazinha em volta dele e ficou defendendo ele. Porém, de Deus não se zomba, a conta veio sobre todo mundo. A conta veio sobre todo mundo. Se tem uma coisa, irmão, que Deus preza, é uma vida de uma pessoa sincera. O Davi fala que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Uma pessoa que não é humilde para ter um coração quebrantado vai reconhecer o erro dele e faz obreiros em volta dele para proteger ele dos erros dele e tem conta com Deus para pagar. Conta com Deus para pagar. Então, qual que era o pensamento do imperador, do rei na época? Ter o maior líder religioso do lado dele para que ele manipulasse essa pessoa e fizesse o que ele bem quisesse fazer com a igreja, que a igreja era uma potência na época. Hoje nós não vemos diferente, pessoas que querem usar os crentes e alguns obreiros como massa de manobra. Mas quando você conhece a Bíblia e você vai dentro da teologia, aí o pastor espinha para o lado, espinha para o outro, ou o obreiro, seja quem quer que seja, e acaba até desejando a sua mudança de igreja. Fica ali orando a Deus para sair da igreja dele, porque. E, infelizmente, o termo que eu usei, igreja dele, é o que mais nós ouvimos aqui também. A minha igreja, as igrejas não é de Jesus Cristo mais, é do homem. O homem é o dono da igreja. Irmãos, biblicamente, pastor não separa obreiro. Os irmãos sabiam disso? A igreja é que separa obreiro, não é pastor. Atos capítulo 6, eles chamaram Pedro, reclamou com Pedro os apóstolos e falou: olha, nós não podemos deixar de dedicar a oração e a palavra de Deus. Escolhe entre vocês aí 7 homens de boa reputação, Pastor, cheio quem de que eu espírito. falou? Perdão, Sim, quem separa o obreiro, que o senhor falou? a igreja. Ah, o- A igreja separa o a obreiro. igreja que escolhe o obreiro. A igreja que escolhe o obreiro. O certo é isso. Você é pastor da igreja, você vira e pega, irmãos, nós estamos querendo separar alguns diáconos aqui, os irmãos observam os diáconos e apresentam para nós no final do ano. Só que as igrejas não fazem isso. Isso é o modelo bíblico. Está lá em Atos 6. Pedro falou que vocês escolhem entre vocês 7 homens. Aí ele dá os predicados dele de boa reputação, cheio do Espírito Santo, e vai dando os predicados. Aí eles apareceram com 7. Aí a Bíblia fala que aí os apóstolos vieram e impôs as mãos sobre eles. Mas quem escolheu foi o povo. Quando você vai no capítulo 15 também de Atos, diz a Bíblia que estavam presbíteros junto com os apóstolos. E esses presbíteros, a Bíblia fala que foram escolhidos pela igreja e não pelo ministério, pela A igreja. presbiteriana que tem por costume fazer isso daí, né? A igreja presbiteriana trabalha com o sistema de votação para o obreiro. O obreiro, por exemplo, são 3 anos. Aí eles me separou como diácono. 3 anos. No final dos 3 anos, se eu fui ruim diácono, camarada, eu não vou me eleger como diácono de novo, não. É assim que eles fazem. E o presbitério, da mesma forma como o nosso irmão Lucas falou. As igrejas fossem assim, irmão, seria bom. Seria bom. Tem uns presbíteros aí, uns diáconos que só misericórdia. Você consegue o camarada diácono, ele pensa que ele foi a pastor presidente. Você não vê ele carregando uma água na igreja. Ele não acerta um banco na igreja, não conserta um banco, ele já quer achar que ele é. Ele chega em casa, a mulher fala que rapaz, ô meu amor, não, agora eu sou o diácono fulano de tal. Aí, aí ele já é diácono até da casa dele. Então é complicado. Então é complicado. Então é muito sério isso aqui. É muito sério. Eu acho, irmão, que hoje em dia os pastores, os líderes de igreja, eles têm que trabalhar de uma maneira que o reino de Deus cresça.
A igreja, irmãos, ela tem que trabalhar das três formas. Ela tem, existe igrejas, como o nosso irmão Lucas perguntou, a presbiteriana. Ela é uma igreja que ela segue o modelo presbiterial, que os presbíteros decidem ali sobre a vida do pastor, sobre as festas da igreja, sobre a consagração de obreiro. Então, ela é presbiterial. Os presbíteros é o corpo ministerial que decide as coisas da igreja. Existem as igrejas congregacionais, que são as igrejas que a congregação decide. O pastor e os obreiros não mandam nada. Quem manda é os membros. E existe a igreja episcopal, que existe um líder espiritual, barra pastor ou bispo, que ele manda e desmanda, igual se fosse um papa. O que ele falou, está falado. Como eu sou assembleiano, a Assembleia de Deus segue os três padrões. Claro que não tem um que manda e está desmandado. Ela é episcopal porque ela tem um líder, que é o pastor local. Ela é presbiterial porque ela tem um corpo de ministério que trabalha junto com o pastor para o desenvolvimento da obra. E ela é congregacional porque ela aceita a opinião da congregação. O único erro que a Assembleia de Deus tem para mim é que os obreiros são separados pelo ministério e não pela igreja. Não pela igreja. Então, é a única falha que eu vejo na organização da Assembleia de Deus nesse sentido. Os obreiros são separados pelo ministério e não pela igreja. Agora, igreja episcopal, onde o líder manda e desmanda, isso é muito errado. Muito errado. Ninguém é infalível nessa terra. Ninguém é infalível. As igrejas têm que trabalhar no modelo bíblico. O modelo bíblico é o modelo correto para a igreja trabalhar. Nós não somos 100%, não somos os melhores em tudo, mas bom, a Bíblia é um manual que ensina tudo. Ensina tudo. Se nós observarmos a Bíblia, vamos trabalhar da maneira correta. Mas hoje em dia, os irmãos podem reparar, a maioria dos pastores que separa pessoas de qualquer maneira são pastores que não estudam Bíblia. São esse povo aí do suposto fogo, dos mantos, e não estuda Bíblia. É o pessoal que os cultos para eles é uma reunião de bagunça. E, tipo assim, se não aconteceu aquele movimento, que eles chamam de movimento pentecostal, onde houve gente caindo para todo lado, gritando, correndo, subindo em banco, subindo na parede, Deus não abençoou o culto. Deus não falou. Eles não conseguem ver um culto onde um pregador vai ali, explana a Bíblia e todo mundo está alimentando. Para eles não é um culto avivado, não é um culto pentecostal. O culto pentecostal é o que tem esses movimentos, esses, essas histerias dentro da igreja. Eu não sou contra, irmão, movimento, não sou contra a pessoa pular, de forma alguma. Eu realmente não sou contra, eu sou pentecostal, creio nos dons espirituais, Deus me usa. Eu não sou contra essas coisas, não tem nada contra a pessoa pular, contando que ele não cria desordem na igreja. Se ele quer pular no lugar dele, pulou. Irmãos, ele está alegre, que ele pula. O camarada não pula no futebol, por que ele não pode pular na presença de Deus? Não estou compreendendo? Se ele cair, eu não tenho nada contra, contando que ele não quebra nada na igreja, que ele não machuca ninguém. Se ele quiser machucar ele, aí já é um problema dele, mas que ele não machuca ninguém e nem quebra nada na igreja. Agora, para mim, se uma pessoa caiu, vamos supor, igual essas pessoas que sopram, alguém cai. Se soprou e caiu, irmãos, tem que ter um porquê. Se for para mim cair, só para me sujar minha roupa, não me sopra, não, porque eu não vou cair. Só para mim cair no chão, não. Se não for para mim ter uma experiência com Deus que vai mudar a minha vida também, não precisa. E eu falo porque eu já vi, eu tinha um pastor amigo no Brasil, ele já partiu para o Senhor, Deus usava ele muito. E uma vez eu vi ele soprando sobre um jovem, o jovem caiu, e esse jovem tinha uns 3 meses que tinha aceitado Jesus, e daquele dia ele veio conversando comigo, ele não era da minha igreja, eu pastoreava a igreja, ele não era de lei, foi visitar. E ele foi perguntando para mim as coisas que tinham acontecido e as coisas que. Ele não contou tudo que ele viu, ele não tinha muita experiência. Mas dali para frente, a vida do me mudou. Ele virou um extraordinário pregador no Vale do Aço. Dali para frente mudou a vida dele. As coisas que ele fazia, que era satisfação própria, ele parou de fazer para servir a Deus. Era um jovem. Nessa época ele tinha uns 16 anos. O menino virou um pregador conhecido no Vale do Aço. Então, nisso aí, eu querido. Agora, caiu, não aconteceu. Você viu o quê? Vi nada, eu dormi. Falei, dormi, estamos em casa, mano. Dormi em culto, não, pelo amor de Deus. Então, as coisas de Deus, irmãos. Eu falo porque, quando você vai no livro do profeta Daniel, irmãos, o poder de Deus é algo magnífico. É algo que, se nós formos olhar, nossa estrutura de carne não suporta o poder de Deus.
A Bíblia fala que Daniel sentiu tanta presença de Deus que ele caiu de joelho e com o corpo para frente colocou a mão no chão. E quando ele levantou com dor de cabeça, de tão tamanha glória que ele sentiu. O profeta Ezequiel viu a glória de Deus e caiu ao chão. Os sacerdotes viram a glória de Deus e o templo de Salomão enchendo de fumaça, e eles não puderam se conter em pé e nem falar nada. Então nós vemos que o poder de Deus é estupendo. Você vai lá no livro de Hebreus, diz a Bíblia que quando Deus desceu no Monte Sinai, o monte tremia, tremia. Você já imaginou, irmãos, um monte igual da estrutura do Monte Sinai? Muito que você nunca foi lá, talvez você conhece por geografia bíblica, é balançar com a presença de Deus. Você já imaginou isso? E relâmpago e trovão para todo lado, e o povo com medo desesperado, e até qualquer animal que subisse lá morreria, e o monte balançando. Então, isso é claro, uma presença daquela nenhum ser humano aguentaria. Mas a presença de Deus é algo, irmão, que nós não temos como explicar, só a pessoa que sente. Agora, nós não podemos fazer desordem no culto, ou pensar que nós temos que viver só daquilo ali. A igreja vive de Bíblia e obedecer à Bíblia. Então, esse momento que esse teólogo levantou contra foi maravilhoso. Ele baniu a corrupção no meio do povo, ele levou o povo a voltar à Bíblia, a deixar as imoralidades que eles viviam. Ele exigiu essa parte do celibatário, que é a única coisa que eu reprovo ele. Ele libertou a igreja da influência do Estado, irmão, rompeu. O Estado já não tinha mais nada a ver com a igreja. Infelizmente, esse período que não foi o período do Estado laico, que foi criado pelos puritanos, mas foi o período que esse teólogo rompeu. E rompendo com o Estado, a igreja voltou a florescer. E ele fez isso, ele tirou a autoridade dos papas sobre o clérigo da igreja, a autoridade melhor dos imperadores, de nomear pessoas que simplesmente ia satisfazer os desejos dele. E eu já vi isso, como eu falei, em duas vezes aqui no Brasil. Uma vez eu conheci um pastor no Brasil que consagrou muitos pastores para que eles fossem na reunião e votassem nele para que ele virasse o pastor presidente. Então ele consagrou muitos obreiros simplesmente para votar nele, para ele ganhar a eleição para a presidência do ministério. Mas Deus não se deixa enganar e chegou ao conhecimento do pastor presidente e escortou a candidatura dele. Então, ficou um monte de obreiro infrutífero no campo e eles cortaram a candidatura desse pastor. Então, nós vemos que a obra de Deus, irmão, não pode haver jeitinho para poder tentar ludibriar as coisas de Deus. Deus, ele exige do seu povo, irmão, que obedeça a sua palavra e que seja um povo verdadeiro. E de forma alguma nós podemos pensar que vamos enganar Deus, que vamos enrolar Deus com essas coisas. E toda pessoa, irmão, que separa pessoas para interesse próprio ou pessoas que aceitam isso, tem uma conta para pagar com Deus. Então, nós aprendemos aqui que nós não devemos ficar repetindo esses erros. E a igreja segue repetindo esse erro ano após ano, de colocar pessoas sem compromisso com as coisas de Deus, pessoas que não têm chamado. Aqui mesmo nos Estados Unidos, eu entendo. Houve uma época aqui que um pastor quis ajudar um bocado de gente no negócio do documento, mas consagrou muito obreiro. Isso, primeiro, isso é uma fraude. É uma fraude, é pecado, a primeira coisa. Eu entendo o fato assim, não vou falar que ele é inocente, porque ele tinha muitos anos de ministério. Ele tentou ajudar pessoas, consagrou um monte de obreiro, mas o resultado hoje tem um monte de pastor aqui na América. Pastor, aí você pega e dá um microfone na mão dele, ele chega lá e fala, eu saldo a paz do Senhor com os irmãos. Ele não sabe nem falar, eu saldo os irmãos com a paz do Senhor, ele fala tudo errado, porque foi colocado ali para receber um documento e outras coisas. Então, isso não pode acontecer, irmãos. Não pode acontecer. A igreja tem condição de legalizar alguém, vai legalizar as pessoas que estão aptas para legalizar da maneira correta e não fazer o que foi feito aqui. E isso foi feito aqui alguns anos atrás, já tem mais de uns 18 anos atrás.
Então, são coisas que, infelizmente, ocorrem no meio do cristianismo. E são as falhas que vêm acontecendo no meio do povo, repetindo a mesma história. Se os irmãos observar esse ciclo vicioso no cristianismo, vem repetindo constantemente no meio do povo. A igreja recebe um avivamento, o povo sente a presença de Deus, aquilo dura entre 10 a 30 anos. Isso, na maioria das vezes, nem acontecendo tanto assim mais no Brasil. O Pentecostes da Assembleia de Deus durou um período muito longo, daí para frente vem vindo cada vez uma novidade de suposto avivamento que dura entre 5 a 10 anos e passa. 5 e 10 anos e passa. Tanto lá no Brasil como aqui na América. E a igreja volta a estaca zero de novo. E esses meios de suposto avivamento sempre vem recheado de heresias. Vem recheado de misticismo e de heresias. É, não é porque eu sou assembleiano, mas o único avivamento que nós vimos realmente puro no Brasil foi o período da Igreja Assembleia de Deus, lá nos anos 1910, que durou por um bom tempo, até 1950, como um avivamento verdadeiro. Dali para frente também, que ele bagunçou de um jeito que ninguém segura. E muitos pastores da Assembleia de Deus fora dos padrões pentecostais e outros. Então, irmãos, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, os irmãos fizeram os últimos exercícios. Na próxima aula, eu vou postar no grupo as últimas 5 respostas. E lembrando os irmãos que nós vamos sim ter 2 aulas a mais, porque o pastor pediu, que inclusive hoje nem pôde dar aula, está muito resfriado, não está conseguindo conversar, e ele pediu para poder pedir os irmãos para orar por ele. Ele postou no grupo, mas do bacharel, então ele está impossibilitado. E eu até perguntei para ele se teria que colocar uma aula a mais. Ele disse que não, que ia manter as 8 aulas mesmo. Então, nós vamos ter 2 aulas a mais para essa matéria. E isso ajuda os irmãos a estudar mais. Então, na próxima aula, nós estaremos postando as 5 últimas respostas. Lembrando os irmãos que vai ser uma prova com 7 perguntas, mas os irmãos devem estudar as 20 questões que estão aqui no questionário. E, claro, resuma o melhor que você puder as respostas deste questionário, não fugindo do que está na apostila e nem tampouco na resposta. A própria resposta que o pastor escreveu te ajuda a resumir. Vamos ao nosso chamado, meu irmão Elton. Pastor, quando vai terminar as aulas? Que dia vai ser a prova? Nós temos mais três aulas. 3 aulas, né? Isso, nós temos mais 3 aulas. Então, deixa eu me ver aqui. Então, vai ser no dia 27 de novembro a nossa prova. É isso, 27 de novembro. Irmão Jonathan, irmã Leidiane, Presente. irmão Lucas, irmão Rodinei, Presente. irmã Terezinha, Presente. irmão Wellington, irmão Wilson Presente. e irmão Zandro. Bem, irmãos, então nós paramos aqui na página número 18. Página número 18. E mais uma vez eu gostaria de aconselhar os irmãos os livros que eu postei no grupo. Se os irmãos puderem adquirir algum daqueles livros, vai te ajudar bastante no conhecimento de história da igreja. E um dos livros que eu digo que um estudante de teologia não pode deixar de ter na sua biblioteca é o livro do Eusébio de Cesareia, Os 4 Primeiros Séculos da Igreja. Esse seria um livro que, além dos que eu aconselho comprar, você teria que ter na sua biblioteca. É um livro maravilhoso. Isso que nós estamos parando até aqui, tudo tem no livro de Eusébio de Cesareia. Muito bem detalhado, mostra a morte dos apóstolos, o período deles,
é o que a tradição conta, o que ele colheu em vários documentos. Então, é um livro muito bom mesmo. Se você puder adquirir aqui na CPAD ou na Gerizina, é bem barato. A Gerizina entrega em casa para quem quiser comprar. É só fazer o pedido que eles entregam em casa, sem precisar de você sair de sua casa para ir lá buscar. A CPAD, na verdade, eu não sei se entrega em casa, mas entrega também, Mozão está dizendo que sim. Então, são livros bons. Também nós vamos agradecer ao Senhor, vamos orar a Deus agradecendo e até a próxima aula nós vamos corrigir o nosso exercício. Bem? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, soberano de Israel, Deus tremendo, Deus grande, Ai, Deus Jesus. soberano, nós te louvamos, ó Pai, te bendizemos, te enaltecemos, ó Deus. Porque somente o Senhor é Deus nos céus e na terra, tu és magnífico, ó Pai. Estamos estudando essa matéria, ó Deus, que compõe um período histórico do teu povo na face da terra, que marcou, ó Pai, o desenvolvimento da tua igreja. Seja conosco, ó Pai. Nos ajude a aprender e não cometer os mesmos erros. Aprender com eles, ó Pai, aquilo que foi de bom para o avivamento da tua igreja, aquilo que ajudou a crescer, ó Pai, a tua obra, mas que não venhamos a cometer as falhas teológicas, as falhas, ó Pai, na desobediência da tua palavra, não a rejeitar o esfriamento, a união com coisas, ó Pai, que desagrada a obra do Senhor. Seja conosco, ó Pai, abençoa a tua igreja nesses últimos dias. Tome nas tuas mãos, ó Pai, os homens que o Senhor escolheu para essa obra, que o Senhor esteja fortalecendo, esteja sustentando, esteja dirigindo, ó Pai, a vida deles. Abençoa os pastores aqui na América, no Brasil, na Europa, para os homens que o Senhor tem levantado. Seja com o teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe a cada aluno, ó Pai, eu te peço nessa noite, que esteve presente aqui estudando conosco, ó Pai, que o Senhor dê força, dê vitória para continuar caminhando, continuar estudando, ó Pai, e manter-se de pé na tua presença. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo abençoe a todos, todos tenham uma excelente noite, ficam todos na paz do Amém. Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Amém.